Olá pessoal, eu sou Juliana Pereda e está começando mais um Reunião de Pais que vai dar o que falar. Roda a vinheta. Muito bom, a convidada de hoje é uma querida amiga no final das contas. Conheço a Laura há bastante tempo e estou muito feliz de trazê-la aqui. A Laura Amato tem 49 anos, ela é casada há 25 anos e é mãe. A Laura é formada em Direito e atualmente cursa o último semestre da Faculdade de Educação Física. Ela também é um hit nas redes sociais, com seu perfil Informa aos 40, que hoje conta com mais de 212 mil seguidores no Instagram, aonde posta o seu dia a dia de treinos e, através do seu exemplo, motiva muita gente a praticar esportes. Bem-vinda ao podcast da família, Laura. Bom dia, boa tarde. Afinal de contas, né? Como diz na Suíça, bonjour é o dia inteiro. É bom dia, boa tarde, boa noite. Então, que tenhamos um dia maravilhoso, gente. É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer demais o convite. É sempre muito bom e importante compartilhar das nossas experiências. Principalmente quando a gente fala de saúde, de exemplo, de qualidade de vida dentro da nossa casa, dentro do nosso lar e para o mundo, na verdade. É isso, é isso. E começa sempre com a gente, né? Com o indivíduo, né? A questão da saúde sempre parte de nós, né? Então, já que a gente está no podcast da família, eu queria que você começasse a falar da sua família, né? Você diz lá na sua bio que você é nordestina de nascença, mogiana de coração, Sim. Né? Conta pra nós, como é que foi a sua infância, Laura? Tinha esporte na sua infância ou não? Qual era a relação com os seus pais e como é que isso evoluiu na sua vida? Bom, vou falar assim bem breve, né? Fazer algo bem rápido. Eu sou nordestina, assim, cresci, né? E nasci, sou pernambucana. Eu fui criada pelos meus avós, não pelos meus pais. Sertão nordestino, de não usar calçado. Se tinha esporte, o nosso esporte era correr no meio do cerrado. E assim, tive uma infância até um pouco dura. Aos 5 anos eu ia pra roça trabalhar. Então, assim, ali acho que já era uma atividade física, né? A gente carregava peso. E hoje em dia, naquele sertão nordestino, tem muito disso, né, Ju? Então, assim, eu tive uma infância maravilhosa, cresci em meio ao ar livre, em meio à natureza, mas assim, já foi um pouco dura a minha vida, e isso me ensinou bastante. E assim, tive sempre meu avô nordestino, e tive uma educação muito boa, aprendi o que era correto, né, e o que era errado, e isso me fez ter fibra para cuidar ali da minha família, né? Já sou casada há 25 anos, como você falou, e assim, tenho uma filha de 20 anos, está cursando aí o 3º ano, né, na faculdade, e assim, eu sempre procuro dar o exemplo para minha filha, né? Para você ter bons exemplos, você precisa fazer, não é só você falar. Ah, não. Então, quando você pratica, você de repente pode influenciar mais. Sim. Né? Meu esposo pratica atividade física 6 vezes por semana, acho que até mais que eu. A minha filha faz pilates também. Minha filha era gordinha, mas através, acredito que do meu exemplo também, do meu marido, ela segue hoje uma vida mais regrada, com bons hábitos. E eu fico muito feliz por isso, né, de saber que também servi de exemplo para minha família. Então, esse é o verdadeiro intuito, né, da família, você ser o exemplo, mas não só de você falar. Você precisa fazer, você precisa ser o exemplo, porque falar, terceirizar, isso é fácil. Eu quero ver você ser o exemplo, então ele se torna ali mais firme, né, para sua família. Isso eu acho muito importante. Sabe que eu tenho para mim que esse pessoal da roça, né, do sertão, do interior de uma forma geral, são pessoas que acabam fazendo naturalmente mais atividade física, até por conta da natureza de estar ali naquele ambiente, de precisar, né, cuidar dos animais, e roçar, e plantar, e colher. Então, acho que isso é algo que é muito positivo das pessoas que estão ao ar livre, conectadas com essa realidade, né, da natureza. Sim, e da subsistência. Né? E como é que você veio parar aqui em São Paulo? Então, aí como nós fomos criados, né, eu e mais 3 irmãs, pelos nossos avós, eu tinha 8 anos, o meu pai foi até o Nordeste, ele morava em São Paulo e nos trouxe para cá. Ah, então o seu pai, ele tinha vindo antes. Sim, bem antes. Acho que não tinha nenhum ano, em seguida minha mãe veio também. Mas, no caso, eles já estavam separados, né? Nunca se encontraram aqui em São Paulo. Minha mãe veio atrás do meu pai
Imagine, cabeça, né? Vim pra grande, uma capital dessa, encontrar meu pai. Não Como? encontrou. É uma agulha no palheiro, né? Bom, enfim, aí eu vim e morei com meu pai até os 13 anos, em 1985. Eu vim em 85 pra cá, né? Eu sou de 86, eu tinha ali 8, 9 anos, comecei a estudar. E daí segui minha vida, assim, tive uma vida... Gente, eu tive uma vida muito difícil. A minha adolescência, assim, foi muito complicada. Aqui em São Paulo Aqui já. em São Paulo. E assim, eu fui trabalhar em casa de família com 13 anos, eu era muito criança ainda, porque com 13 anos é criança, né? Uhum. Eu trabalhava em casa de família, eu cuidava de 2 crianças de fralda, lavava, passava, arrumava e cozinhava. Era uma criança cuidando de mais Exatamente, exatamente. Aí, na sequência, eu fui morar com a minha mãe, né? E com a minha irmã, essa irmã, inclusive, que me convidou para participar da primeira corrida. E... cresci, assim, para vocês terem uma ideia, eu vou falar algo que é importante para vocês verem que quando a gente é criado, quando a gente tem uma base familiar, como o caráter, ele faz parte do nosso crescimento. Então, assim, meu avô sempre me deu uma boa educação. Eu comecei a estudar com 10 anos, fiz até a 4ª série, tá? Aí, aos 13 anos, tive que trabalhar em casa de família, infelizmente tive que parar a escola, fiz até a 4ª série, era semi-analfabeta. Somente depois dos 20 anos eu fui concluir o ensino médio e o ensino fundamental. Olha Caramba. Que coisa. Então, assim, eu fiz à distância, na época, eu nem acho que você deve lembrar, era Instituto Universal Brasileiro. Total, foi o primeiro ensino. Quem é que diz que ensino à distância é coisa moderna? A gente tinha Instituto Universal Brasileiro. Exatamente, né? Você vê, eu terminei então, né? Aí eu lembro do telecurso 2º grau, você lembra desse Lembro, programa? mas eu não cheguei a fazer. Enfim, terminei, né, ali o ensino fundamental, ensino médio fundamental, à distância, eu não tinha ninguém para me explicar, para me ensinar. Era uma época, isso foi em 2000, acho que 98, se eu não me engano. E assim, terminei, aí somente depois de, acho que 10 anos depois, 13 anos. Mas já casada, então. Já casada, fiz a faculdade de Direito, me formei em 2014, atuei no Juizado Especial de Mogi aqui em Pequenas Causas. Admirável, Laura. E 10 anos depois, fui fazer educação física porque eu me descobri no esporte, eu me descobri na corrida. Eu vi o que a atividade física, o exercício, o que isso acrescentou na minha vida. Gente, exercício físico, atividade física, isso é vida. Isso é vida. Então, Sim. E esse mês agora eu termino a faculdade de educação física e já atuo na área. Olha, se isso não é exemplo de superação, de luta e vontade, eu não sei o que é, né? Agora, o nome do seu perfil eu acho fantástico, né? O Informa aos 40. É isso. Bom, eu também tô na faixa dos 40 anos e eu acho, né? Não sei, você vai falar por você. Quando a gente chega aos 40, a gente acaba fazendo meio que um exame de consciência, um balanço da nossa vida. Isso aconteceu comigo, assim, olhar para trás e falar, poxa, o que eu fiz de bom e que eu gostaria de continuar fazendo e o que eu gostaria de mudar na minha vida. Que estalo foi esse que deu em você aos 40 anos de começar a fazer atividade física de uma forma mais consistente e criar um perfil no Instagram para registrar isso? Então, eu com 40 anos eu era totalmente sedentária, tá? Nunca tive problema de saúde, sempre tive uma boa alimentação, é lógico, né? Aquela alimentação que a gente fala, não aquela alimentação tirando alguns alimentos que a gente sabe que não é bom pra gente, né? Que são hábitos. Mas assim, sempre tomei café, almocei, jantei, nunca fui de ficar, tipo, comendo besteira fora de horário. Então, assim, eu tinha uma vida mais ou menos saudável, mas sem praticar o exercício físico, sem praticar atividade física, eu era totalmente sedentária. Aos 40 anos, eu nunca tinha entrado em uma academia. Olha que loucura. Recebi um convite da minha irmã para fazer uma corrida aqui em Mogi das Cruzes, que é uma corrida super tradicional, Rainha da Montanha. Não tem mais, mas pelo jeito vai voltar. Eu acho que essa corrida vai voltar. E assim, fiz a minha primeira corrida, né? Foi dia 18 de setembro de 2016. Assim, não tenho como esquecer isso. E, pra minha surpresa... Como é que foi essa corrida aí? Era uma corrida trail, que você sabe aqui é... Corrida de montanha. Isso. E não era de montanha, era uma corrida trail, mas assim, estradão de terra, muita subida, não chegava a entrar em trilha, né? Acho que é Luiz Carlos, se eu não me engano. Sim, ali assim, indo pra Guararema. Isso, ali. Fiz a minha corrida, né, linda, quase morri, né? Porque quem começa a correr, quem começa a praticar a corrida, tipo, não consegue respirar direito, porque às vezes quer correr rápido, tudo é um processo. Ou então é o cavalo paraguaio, né? Que aí dá aquele gás lá no começo, depois já na primeira curva. A minha corrida foi assim, mas enfim, dei o meu melhor ali.
tirei fotinha, tudo, com a minha irmã, fiz as fotinhas, fui embora pra casa. Aí no final do dia ela falou, vamos ver como que foi o tempo, né? Que a gente não sabe chip, a gente quando começa a correr não sabe nada. Hoje em dia eu já tô mais informada. Aí fiz a minha corrida, fui ver no meu tempo lá, eu tinha pego pódio na minha primeira corrida. Como assim? Eu tinha pego o 3º lugar na faixa etária. Eu devia ter trazido meu troféu, né? Devia. Esqueci, mas isso fica para um próximo, né? Um próximo podcast. Bom, enfim, peguei e falei, aí nasci para correr. Foi um sinal. Foi um sinal. E daí comecei a fazer várias provas e me destaquei muito em provas de curta distância, de alta performance. Não, é a sua especialidade, né? Exatamente. Até hoje, inclusive, isso. né? A gente, quando, assim, vamos abrir um parênteses, né? Eu também faço corrida de rua, não com essa frequência da Laura, enfim, mas a gente se cruza em algumas, né? Nesse período todo. E sempre que a gente vê a Laura, a gente fala assim, lá vem a Laura, né? Lá vem a Laura, porque ela vem assim, rapidinho, é muito legal. Então, aí comecei a me destacar nas redes sociais. Daí, então, a minha irmã falou, puxa vida, né? Começa a mexer mais no seu Instagram. Eu nem tinha Instagram, não sabia. Sua irmã que te deu esse Foi, a minha pontapé. irmã. Inclusive, a minha irmã hoje, ela tá com 52 anos, ela é influencer também. Uhum. E ela, inclusive, tinha uma vida sedentária também, isso há muitos anos. Ela começou, era fumante, fumava tipo 2 maços de cigarro por dia. Aí parou de fumar, começou a praticar atividade física, emagreceu 20 quilos e mudou totalmente a vida dela. Tá. Né? Então, assim, foi um exemplo para mim. E hoje nós temos muito contato, inclusive trouxe ela para morar aqui em Mogi. E aí eu comecei a mexer nas minhas redes sociais de forma bem orgânica, tanto que antes eu tinha vergonha de falar. Hoje eu, assim, falo bem, né? Desenrolo bem. Fala super bem, E assim, eu colocava os textos escrito, porque eu tinha vergonha de falar nas Sério? redes sociais. Tá. A gente começando não sabia nem o que escrever, né? Sim. Assim, hoje em dia, graças a Deus, eu mesmo que faço todos os meus posts de forma orgânica. Por isso que eu falo, gente, você não tem que ter vergonha de começar, você não tem que ter medo de começar. Comece com o que você tem e de onde você está. Uhum. E aos pouquinhos você vai ganhando performance, você precisa ter um propósito, né? Para você seguir. Quando você tem um propósito, você tem um rumo a seguir. No seu caso, qual foi o propósito? Você se colocou com essa meta de fazer as corridas de curta distância ou... Então, esse era o meu propósito. Como eu tinha pego pódio na primeira corrida, eu falei, gente, eu comecei a acompanhar pessoas, né, que correm. Uhum. Eu falei, eu com 40 anos, eu via que muitas meninas eram bem mais jovens que eu. Eu falei, não, eu posso mudar minha vida. E comecei a me destacar. Eu falei, quer saber? Meu Instagram começou a crescer muito. Uhum. E assim, você vê, nesses quase 9 anos que eu tenho, né? De setembro agora faz 9 anos, eu tenho mais de 200 mil seguidores. E assim, eu tenho seguidores do mundo inteiro. Uhum. Assim, uma média de visitas na minha conta por mês, eu tenho uma média de visitas de 4 milhões de contas no meu Instagram. Então, é muita coisa para alguém que posta apenas a sua rotina. Sim. Né? Mas assim, para mim é apenas a minha rotina, mas é lógico, gente, tem sacrifício, tá? Com certeza, não. E acho que é isso que é importante falar, né? Porque, assim, óbvio, quem olha as fotos da Laura, né? Inclusive, eu vou pedir pro pessoal da produção colocar aí algumas imagens para nos ajudar. Quem vê você, o seu corpo, assim, é lindo de ver, assim, é inspirador, né? Aí, ó, esse é um post seu, né? E sempre assim, com aquela força, sabe? Sempre, assim, imponente. Vamos, porque se eu posso, você pode. Exatamente, né? A sensação que eu tenho não é de cima para baixo, é de que, assim, é isso. Se eu consigo, Exatamente. Você também consegue, Não né? é sobre a minha pessoa, não é sobre eu, Laura. Uhum. É sobre uma pessoa querer começar e conseguir. De repente, até ser melhor, mais rápida do que eu. Sim. Dentro das suas condições. Exato. Mas você tem que acreditar em você, porque eu acordo todos os dias, 5 horas, 5:30, independente se eu vou para a faculdade, se eu vou treinar, porque isso é um hábito, quando você constrói, o seu corpo ele vai pedir. Sim. Né? Ele vai pedir. E se você deixa de fazer, faz falta aquilo, Exatamente, né? faz falta, mas assim, lembrando que a mente da gente, quando você faz algo que você sai da sua zona de conforto, vai querer te sabotar. Ela faz de tudo, né? Vai querer te sabotar, entendeu? Como tem gente que deixa de fazer atividade física porque o dia amanheceu chuvoso. Exatamente. Ou com frio, por exemplo. Ou que faz a inscrição para academia, paga 1 ano no cartão de crédito
e aí vai um pouco e não deixa de ir. Exato. É jogar dinheiro fora, sabe? Quer jogar dinheiro fora? Não joga, doa para uma instituição. Faz uma ação de caridade, porque aí pelo menos você vai estar ganhando algo, porque você vai ser beneficiado. Quando a gente ajuda o próximo, né? Sim. Então, assim, eu ajudo as pessoas através das minhas redes sociais, mas eu acredito que, de certa forma, algo superior eu recebo algo, eu recebo energia do pessoal, Sim. sabe? Eu tenho força, eu tenho sabedoria para todo dia acordar cedo e lidar com as adversidades, porque tem dia que eu acordo, abro o olho, ao invés de agradecer, às vezes eu falo, mas que ódio, eu tenho que correr 10 quilômetros, mas eu vou lá e corro, gente. Sim. Porque ninguém é motivado todos os dias, nenhum ser humano do mundo tem motivação, tem coragem, tem força todos os dias. O ser humano, ele tende à preguiça, ao ócio, né? Ao ficar parado, né? Sabe que São José Maria Escrivá, você falou dessa de acordar e ficar com ódio, né? Tem um santo, foi um padre desse século, inclusive, do século passado, que falava assim, que é o minuto heróico. Sabe aquela coisa de assim, ó, o seu despertador tocou, é o minuto heróico. Você tem que levantar naquele momento, né? Essa coisa de você ficar adiando, né, o seu despertador não dá certo. Não dá, porque a preguiça vem, ela acorda. Vem e ela vence. Exatamente. Né? Abre o olho, agradece por mais uma oportunidade, sacode a poeira, entrega nas mãos de Deus ali o seu dia e olha no espelho e fala, eu vou vencer, porque eu sou... Não pode falar palavrão, né? Gente, mas é isso. Porque eu sou filho de Deus. Exatamente. Mas esse F aí tem outro significado. Eu sou filho de Deus. Tem mais um, produção. Vamos colocar um. Esse é o post, o de antes e depois, que eu acho fantástico, né? Olha só isso, a diferença. E é muito bacana ver essa transformação, né? E assim, é um orgulho para mim, porque, né, hoje eu tenho 49... Quase 50, pesa um pouco falar 50. Tá chegando. É lógico, tá chegando, né? Tá chegando, já é fevereiro do ano que vem. Mas assim, a idade são só números, só que limitam o seu corpo a fazer algumas coisas. Mas você não pode se limitar. Você não pode falar, não, eu não posso correr porque eu já tenho 50. Imagina, você vai correr dentro das suas condições, lógico, né? Porque assim, você não pode... Não, você não vai correr igual o queniano, né? Também, o problema também é a referência que a gente usa, lógico, né? Você tem que ter boas referências, sim, para você se sentir motivado, ok. Só que a verdadeira motivação vem de dentro de você. Né, de você acordar todos os dias e falar, não, hoje eu acordei cedo, eu vou tomar meu café, eu vou treinar na academia, depois eu vou para a faculdade, aí eu volto para casa, vou fazer meu almoço, aí 11 horas, 11h30, 1h eu vou dar aula, aí eu volto para casa e estudo, aí eu faço as minhas coisas à tarde, aí à noite eu volto, vou dar aula. Essa é a minha rotina, todos os dias. Organização. Pessoas desorganizadas não fazem nada. Dá um tiro aqui, um tiro ali e acaba vive não fazendo reclamando nada. Que não tem tempo de fazer nada. E realmente não sabe administrar. Né? E o nosso tempo, eu falo muito sobre isso nas minhas redes sociais. Gente, o tempo, ele é implacável. Ele não para. Então, se você vai falar, segunda eu começo a praticar atividade física. Por que segunda? Essa é clássica, hein? Por que segunda, né? O tempo não para, o tempo é implacável. E se você não arrumar esse tempo para cuidar de você hoje... eu trabalho, eu tenho filho, minha vida é corrida, eu chego em casa tarde. Se você não tiver esse tempo para cuidar de você hoje, lá na frente você vai ter que ter o tempo para cuidar da tua doença, não é da saúde mais não. Então não tem essa coisa de ficar procrastinando. Comece agora, faça um pouquinho por dia, que daqui a 6 meses você vai entender que foi a melhor escolha que você fez. Sim, e esse pouquinho por dia, ele faz maravilhas no longo prazo. Exatamente. Bom, a gente tá aqui com você como prova disso, né? Tem mais um último post que é uma foto linda sua. Eu achei tão bonita essa foto, as veias assim no seu braço. Esse treino pra mim... Foi um treino, um longão, hein? Foi o melhor treino desde que eu comecei a correr. Sério? Foi 20 quilômetros que eu fiz de um ritmo extremamente forte. Um ritmo que é absurdo, né? O meu treinador, eu gosto muito dessa parte do treinador, da pessoa, do ser humano. Que quando ele conhece o atleta, quando ele conhece a pessoa, ele consegue tirar o melhor. E quando ele dita os meus treinos na planilha, ele fala, eu quero o ritmo tal. Então, você tirar o máximo de um atleta, aí eu volto para o foco da família. É você tirar da sua família o melhor dentro de casa, né? Através da organização. Sim. Né? Através de mostrar que existem regras. Eu consigo fazer esse ritmo porque eu treino. Você consegue ter uma boa base familiar quando você é o exemplo.
Sim. Quando você mostra. Então, uma coisa arrasta a outra. Então, assim, você vê que eu tô extremamente suada, mas assim, foi um treino. Linda, linda essa foto. E aqui eu ajoelhei para agradecer, porque assim, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava fazer um treino a esse ritmo. Sim, ainda mais para uma atleta que tem especialidade de corridas curtas, né? Sim, Esse treino foi um treino longo, né? Foi, sim. Aqui eu tava me preparando para a maratona do Rio, vou fazer os 21 quilômetros lá, né? Infelizmente não vai ser no ritmo que eu quero, porque nessa jornada aí eu fiquei lesionada, fiquei 51 dias parada, né? Voltei agora. Nossa, qual é o impacto de ficar tanto tempo parado assim? Então, eu engordei 3 quilos, tô pesada, né? Voltei aos treinos aí, passei com o meu médico e tal, voltando a uma reeducação alimentar, tô fazendo dieta. Agora sim, eu tô fazendo dieta restrita porque eu preciso voltar, né? Setembro eu quero fazer a minha primeira maratona, não fiz ainda, quero fazer a minha primeira, que assim é uma jornada difícil, Sim. Mas a gente tem que ter conquistas, né? É. Então assim, essa vai ser uma conquista minha esse ano. E eu tô ansiosa, então eu preciso focar agora nela. Eu tô 100% já curada da minha lesão, graças a Deus. Voltei, onde eu fiz 1 hora de treino, quase morri. A sensação que eu tinha é que eu nunca tinha corrido na vida. Pois é, às vezes eu fico tão, me pega isso, né? Às vezes a gente vai, sei lá, viajar, vai passear, ficar 1 semana fora, aí você volta pra treinar, você fala, gente, parece que você perdeu tudo. Exato, é um pouco cruel essa nossa essa luta. Volta, e a nossa luta com o nosso corpo, né? Sim. Que é algo que vai assim, se você não fortalece, ele degrada. Exatamente. Isso é para você ver a influência que tem a continuidade. E a alimentação fala alto demais nesse momento. Tá. Porque é ela que vai nutrir o teu corpo, ela que vai te dar energia. E o que você coloca pra dentro, né? Exatamente. É o combustível, né? Sim. Agora, quando você lá, né, no projeto Informa aos 40, quando é que você se deu conta de que você precisava de ajuda profissional em vários níveis, né? Porque assim, hoje, certamente, você como uma atleta, você tem fisioterapeuta, nutricionista, tem o preparador físico e tudo mais. Em que momento você sentiu a necessidade de acionar aí essa ajuda dos profissionais que nos ajudam, né? Sim. A fortalecer musculatura e se alimentar melhor, suplementar e tudo mais. Então, bem no início mesmo, eu já consegui ter contato com uma nutricionista, que inclusive está comigo há mais de 6 anos, né? Que é a doutora Karina Morim. Tá. Ela é corredora também, que eu acho fantástico, né? Você tá numa área... Ela sabe do que se trata. Exatamente. Ali, né? Ela pratica. Então, quando você pratica o que você faz, fica mais fácil de você orientar o teu aluno, o teu paciente. Isso é fantástico. Tá. Então, eu comecei com ela, ali tive uma melhora assim, extremamente boa, e logo um pouquinho mais para frente já tive aí o contato com um médico ortopedista, que é o Dr. Leandro Gregorucci, que inclusive é um médico excepcional, é médico, diretor técnico do Ironman, ou seja, eu estou muito bem assistida, eu tive sorte, né, Deus colocou pessoas no meu caminho, tem o meu treinador, que é o Vanilson Neves, que é o bicampeão da maratona da Disney, olha que fantástico. Que legal. Então assim, eu estou realmente com pessoas que foram assim, primordial para que eu me mantesse firme aí, né, aqui em Mogi das Cruzes tem um médico nutrólogo que também está me acompanhando, né, o Dr. Paulo Brasil, que é um excelente profissional, que também é corredor. Olha só que coisa incrível. Quando a gente tem esse grupo, essa vibe aí, exatamente, fica tudo mais fácil. Com relação a físio, eu ainda não tenho, né, nenhuma físio. Eu faço na Imote aqui em Mogi, mas assim, que não me acompanha assim, né, com certinho, eu precisaria de alguém que me acompanhasse, porque, na verdade, o esporte, para eu que sigo isso, é tudo muito caro, né, Ju? Se você vê um médico, ó, minha nutricionista, o doutor Leandro, a minha assessoria, graças a Deus, somos parceiros. Sim. Então, assim, eu faço uma divulgação do trabalho deles, até mesmo para ter um acompanhamento, para as pessoas entenderem a importância que é você, não que seja uma coisa extremamente necessária, mas que você precisa ter. Você precisa fazer um check-up. Eu faço 3 vezes por ano. O médico é fundamental, né? A nutricionista também, você mesma disse, né? Exatamente. Se a gente faz atividade física regular e não se alimenta da forma correta, ou não suplementa... Você se machuca, você fica doente. Sim. Então, seu corpo... Você não dá conta. O nosso corpo é muito forte, mas ele também é frágil, né? A gente tem os limites. Então, você precisa, pelo menos uma vez por ano, fazer uma bateria de exames, né, de sangue, exame do coração, tudo, para você
continuar. Isso faz parte do processo, né? Alimentação, exames, atividade física, o descanso. Gente, o descanso também é treino. Nosso corpo, ele precisa se recompor, as músculo, nossas, precisa se regenerar, precisa ter esse descanso, né? Para não ter o overtraining. Eu já tive, assim, hoje em dia... Aconteceu já com você de se empolgar demais? Não, essa fratura que eu tive por estresse, eu tive uma fratura no segundo metatarso, praticamente meu dedo, ele quebrou. O segundo, eu fiquei 51 dias praticamente isolada. Fiz os treinos de academia. Eu treino muito em casa, né? Pra vocês verem que eu não consigo treinar em casa. Eu não tenho quase equipamento em casa, tá? Mas assim, tem que ter muita disciplina. Hoje, por exemplo, eu acordei 5h20. Eu sabia que eu tinha que estar aqui às 8. Eu acordei e fiz o meu treino em casa. Porque não ia dar tempo. Ainda bem que eu moro aqui do lado. Mas assim, gente, escolhas. Né? Sim, tudo na vida, né? E a cada escolha que a gente tem na vida, a gente automaticamente está renunciando outra, né? Por exemplo, eu queria que você falasse das renúncias, porque a gente vê você, por exemplo, participando de corridas nos finais de semana. Tem que acordar cedo, né? Como é que fica esse gerenciamento aí da sua família? Como é que você gerencia, né? Tudo que você faz, a sua filha, o seu esposo, nessa dinâmica de vida de atleta? Então, com relação ao meu esposo, ele é um super marido, porque ele me acompanha em tudo. Inclusive, ele tem muito orgulho, né? Da pessoa que eu me tornei. Eu vejo que ele tem muito orgulho. Então, todas as corridas, ele faz questão, ele tá com você? Tá comigo. Na maioria, assim, eu diria que 90%. Às vezes ele tem um compromisso, mas assim, acorda cedo, que geralmente é em São Paulo, ou em outra cidade um pouco mais afastada. E tem que acordar cedo, 4 horas, às vezes eu acordo 3h30. Sim, num domingão. Num domingão, exatamente. Assim, ele é super parceiro. Nos treinos, não, porque meu treino não tem nem como ele acompanhar, né? Ele faz a parte mais de pedal e academia. Mas assim, tá sempre disposto a compartilhar comigo. A minha filha não se incomoda que eu saia final de semana, quando eu tenho que fazer alguma corrida. Às vezes ela vai junto, né? Que o namorado dela também corre. Tá. Então, às vezes, vai a família toda. Ela não corre, mas ela vai para assistir. Sim. Aí grava um vídeo, né? E compartilha. Ajuda, né? Isso. E ela também tem muito orgulho, né? Sim. Eu imagino que sim, que seja uma grande admiração, né? Ela fala que, às vezes, os amigos da faculdade, ou algum lugar, minha mãe, não sei o que, aí quando mostra, ela fala, mãe, quando as pessoas sabem que você é minha mãe, a cara que eles fazem já ilumina, né? E assim, é bacana você, né, servir de exemplo para sua filha, para o seu marido, isso é muito bacana. Então, assim, com relação aí você fala, o que eu tive que abrir mão? Por exemplo, de sexta ou sábado, se eu vou competir, se tem um evento, alguma coisa, graças a Deus, eu não tenho um hábito de beber, bebida alcoólica, assim, muito difícil. Às vezes eu tomo uma tacinha de vinho, mas muito difícil. E assim, abrir mão, eu não posso dormir tarde. Tá. 9 horas, 10 horas, como eu trabalho à noite também, 10 horas, 10h30. Acorda com as galinhas também, né, Laura? Já estou dormindo, porque assim, eu preciso acordar cedo. Abrir mão, que você fala, é tipo de sair, sabe? De festa. Nunca fui de balada, assim, nunca tive o hábito. Mas assim, às vezes a gente tá numa festa ou num evento, alguma coisa, não posso beber, tenho que voltar cedo, tenho que tomar cuidado com a alimentação. Sim, não pode deslizar. Não, esses dias tinha um amigo meu fez um evento, um aniversário dele, em Garatá. E era um sábado à noite. Não, sábado à tarde. Era sábado o dia inteiro, na beira da represa. Uma casa, um lugar lindo. Tinha uma baita costela, chopp, comida. E aí, Laura? E eu tinha uma competição no domingo. E era uma prova-alvo pra mim. Falei, e agora? Cara, eu levei minha marmita de macarrão. Falei, gente, desculpa, eu não posso comer carne vermelha. Não sou antissocial, mas isso é foco. Eu tô treinando pra isso. Tomei minha aguinha, comi minha marmitinha de macarrão, é lógico, provei a costelinha, mas dentro do limite. Fiz a prova no domingo, fui a campeã da prova. Então, são escolhas. Sim, são essas escolhas. Isso que eu quis dizer, né? Você vê que não tem almoço grátis, né, gente? A gente quer conquistar uma qualidade de vida, saúde. Não dá pra gente querer fazer tudo, né? Não. É sofrimento, é sacrifício, né? Agora, e a pandemia, hein? Porque esse período seu do Informa aos 40 passou pela pandemia. Sim. Como é que você passou pela pandemia? Eu fiquei muito tempo no meu sítio, né? Eu tenho um sítio na rodovia, fechado, foi eu, meu marido. Ele tem uma filha do segundo casamento, o marido, tem uma netinha postiça, ela era bebezinha. Ficamos todos lá confinados, né? Minha irmã foi junto e eu treinava em casa. Tá. É lógico, ganhei peso, né? Porque ficar o dia inteiro, aquela coisa, aquele tédio. Enfim, isso foi uma coisa terrível, né? E aquela tensão também. Acho que todo mundo ficou meio tenso, né? No começo, assim, né? Foi. Da incerteza. No começo, eu confesso pra você que
eu não entendia direito o que estava acontecendo. Eu não entendia a gravidade. Acho que muita gente, até a gente caía a ficha. Meu Deus, isso é algo assim. Parecia que o mundo ia acabar. Quando a gente começou a sentir realmente o que estava acontecendo, né? Mas assim, eu treinava sempre todos os dias, ganhei peso, lógico. Mas assim, foi bem complicado. Mas graças a Deus passou, né? Passou, Agora, o que você acha? Porque, assim, eu me lembro das restrições que a gente teve, assim, agora, óbvio, né, com o olhar do retrovisor, a gente consegue enxergar melhor a situação. Essa coisa do fechamento das academias, das pessoas fazendo atividade física ao ar livre com máscara. Assim, agora eu vou falar de mim, pessoalmente. Isso me deixou um pouco espantada, sabe? Assim, até hoje a gente vê uma ou outra pessoa, assim, sei lá, num parque, correndo de máscara, né? Isso mexe muito com o psicológico das pessoas, né, Laura? Sim, porque assim, é como se você tivesse aqui no lugar e você não tivesse. Porque era uma sensação de vulnerabilidade. Mas, gente, ao ar livre, né? Assim, eu não sei, eu acho que foi um pouco cruel isso que fizeram. Eu corri muito de máscara. No começo, eu confesso que eu tive muita dificuldade. Não é difícil? Porque como eu sou de correr mais forte, mas assim, a gente se adapta. Ju, o ser humano, ele se adapta em qualquer situação. Né, qualquer situação. Só que aí tem a parte do sacrifício, né? O quanto você está disposto a se sacrificar, né? A sacrificar a sua vida, a sua família, a sua rotina. Então, assim, depende de cada um. Mas foi realmente muito difícil. Graças a Deus isso passou, né? Deixou algumas lições aí a nível mundial. Sim. Né? Muitas pessoas... É engraçado que muitas pessoas falaram... As pessoas mudaram, mas mudaram? Será que mudaram? Eu não sei, não. No começo foi tanta repercussão, tanta coisa, mas o ser humano é complicado, né? É complicado o ser humano. Uma coisa, pelo menos eu percebi que as pesquisas, os estudos mostraram que essa coisa do praticar atividade ao ar livre de máscara se provou um pouco ineficaz, né? Eu imagino que a gente, assim, eu espero que a gente tenha tirado algumas lições caso a gente tenha uma emergência sanitária no futuro, né? E já que você está falando de pandemia, de exercício físico, quantos estudos não provaram que quem teve Covid, que era um praticante de exercício físico, que eram ativos, né? Um atleta, o quanto isso foi benéfico, né, para a recuperação. Com certeza. A gente vai falar disso logo mais aí nas reações dos posts, mas de uma coisa até mais grave. Sim. Agora, você decidiu, formado em Direito, né? Tinha tudo ali para continuar treinando normalmente, né? Sendo uma atleta, né? Como um hobby e exercendo a sua profissão. Mas aí, do nada, decidiu fazer educação física. O que te levou para a faculdade, para sentar de novo como estudante no banco da faculdade, Laura? Então, eu me vi com uma vida totalmente diferente. E eu entendi o quanto o esporte, né, uma alimentação saudável, o quanto esses bons hábitos trouxe de benefício para minha vida e agregou para minha família também. Sim. E o quanto aquilo estava repercutindo na vida das pessoas através das minhas redes sociais. Eu falei, gente, se somente com isso eu consigo atingir essa quantidade, mudar a vida de pessoas, eu falei, você já imaginou eu sendo profissional e trazendo isso de forma profissional? Então, fundamentada. Exatamente, né? Fundamentada. Então, isso foi o que virou a chave. Tá. Eu falei, é uma forma de fazer o que eu amo, que é treinar, correr, praticar atividade física e ainda poder, né, levar isso para a vida das pessoas, né, através das minhas redes sociais, dentro de uma academia, no parque. Então, assim, isso eu falei, é o que eu quero fazer. Sim. E é o que eu faço com muito amor. Sim. Então, a gente percebe. Essa foi a chavinha que virou e trazer isso para a sociedade, né, de forma técnica, de forma prática, isso é o que me leva, né, a concluir aí a faculdade esse ano. E assim, eu estou muito feliz por isso, de poder compartilhar e agregar na vida das pessoas de forma tão grandiosa, trazendo a saúde na vida das pessoas. Sim, na verdade, agora você está nas portas do começar o Informa aos 50, né? Exatamente. O que a Laura do Informa aos 50, formada em Educação Física, sonha para essa próxima etapa da sua vida?
de formada em educação física? Olha, eu quero construir, assim, um mundo fitness. Fitness que eu falo, que a gente fala fitness, aí só aquela coisa de shape bonito, né? Uhum. Mas assim, gente, quando eu falo fitness, eu falo de saúde física, saúde mental, qualidade de vida, autonomia, energia, viver uma vida plena, independente da idade, né? Sim. Então, assim, ter uma plataforma de treino onde eu posso compartilhar, né, o meu trabalho, as minhas experiências com alunos no mundo todo, porque eu sei que eu vou ter alunos no mundo todo, eu já Sim. tenho, né? Então, assim, você poder compartilhar isso, e eu quero fazer isso a nível mundial, sabe? Eu quero ser conhecida internacionalmente. Os sonhos são grandes, né? São grandes, mas é propósito, né? Esse é o meu propósito, Sim. né? Esse é a minha meta, o meu objetivo é fazer treinos, não só aqui no Brasil, tá? Imagine ficar 30 dias em um país, levando ali o meu conhecimento, agregando na vida de uma comunidade. Sim. Então isso é incrível. Impactando diretamente, Impactando né? a vida das pessoas, Sim. sabe? Pessoas que são do lar, pessoas que trabalham, que acham que não tem tempo. Tem tempo sim, Tem. Só basta se organizar, gente, só basta querer. Sim. É isso. Então esse é o meu propósito, ter uma plataforma de treino a nível internacional e atingir aí o maior número de pessoas possível, fazendo com que elas entendam que um pouco que elas vão fazer por dia, isso vai ter uma soma muito Sim. grande futuramente, que a gente precisa envelhecer, né? Com saúde. Sim, para a gente ter controle e autonomia, né? Não ficar dependendo. É tão triste, às vezes, a gente vê as pessoas chegando no final da vida com tantas limitações, Exatamente. né? Que elas vêm, obviamente, naturalmente elas vêm, mas se você tá preparado fisicamente, o impacto é menor. Com certeza. Né? E você tem qualidade de vida até o fim, né? Até o fim dessa vida. Longevidade, né? Sim. Agora, Deus conduz a sua vida, hein? Quando a gente traz as pessoas aqui, a gente tem a certeza absoluta de que pessoas assim com grandes missões, né, com grande impacto, não tem outra explicação a não ser a mão de Deus que vai conduzindo, Com certeza, né? Ju, porque assim, olha, gente, independente de religião, tá? Porque religião é algo muito pessoal. Mas assim, Deus está sempre à frente de tudo. Tudo que eu faço, tudo que eu falo, tem um propósito, porque eu coloco tudo nas mãos de Deus. Tem um Criador que cuida da gente. Sim. E, assim, para mim, na minha vida, sem Ele, eu não sou nada. Ele me conduz em tudo. Então, todos os dias eu falo, Deus, me dê sabedoria, conduza o meu dia, faça com que vejam a sua face em mim, né? Algo que seja de luz. Porque as pessoas mesmas falam para mim no Instagram, Laura, a sua energia é algo que a gente sente aqui do outro lado. E assim, as mensagens que eu recebo de mudança na vida das pessoas que eu fiz, cara, isso é assim, tem uma moça que eu sigo ela, inclusive ela tá lesionada, e assim, as mensagens dela, às vezes, eu vou até colocar um áudio, é algo que é surreal. E eu falo, caramba, eu consegui transformar a vida de uma pessoa somente através do que eu faço todos os dias. Do meu exemplo do dia a dia, Isso né? é muito gratificante. Assim, sem mover em nenhum milímetro a sua rotina. É fantástico. Mas tem que ser real, tem que ser verdadeiro. Tem que ser real, tem que ser mostrar verdadeiro. as conquistas, mas também tem que mostrar as falhas, porque o ser humano falha. Sim. E ninguém quer mostrar as falhas, mas eu mostro. Porque todo mundo tem que entender que eu sou humana também, né? Sim. Apesar de ser uma super mulher, eu também tenho as minhas fraquezas. Sim, e a gente já sabe o segredo, né? O segredo é colocar Deus acima das coisas. Com certeza. Porque é isso, né? Essa luz que às vezes que as pessoas de bem emanam, não é nada além do que a luz divina refletida. Exatamente. Né? E é tão bonito a gente entender isso, né, Laura? Eu acho que também é um alívio, né? Sim. Porque assim, não sou eu, né? É Deus que habita. Exatamente. Que está em mim. Quando ele habita, a gente não consegue falar, só consegue sentir e demonstrar. Bom, agora eu vou ter que ler, porque a gente tem dados estatísticos aqui de sedentarismo. Nossa, é gigante, Vamos lá, olha só. O mundo moderno contribui para a inércia. Sério, o ser humano ele foi feito para... Se tiver o barranco, ele vai encostar no barranco, Sim. né? Fala a verdade. Sim. A gente tem comida na palma da mão, telas para nos entreter, meios de transporte que nos levam de um lugar a outro sem grandes dificuldades. O sedentarismo é um problema de saúde global, com cerca de 31% dos adultos no mundo inteiro sendo sedentários. Global, isso? Global. Hoje em dia a gente tem uma média aí, isso dá o quê? É muita gente, né? 1,9 bilhões. Quase 2 bilhões de pessoas, né? No Brasil,
no Brasil, que é um país que, assim, eu achava, né, assim, por ser um país tropical, com um clima favorável, assim, a gente deveria estar mais disposto à atividade física, Eu acho que tem uma né? taxa maior, viu? Olha lá, o sedentarismo afeta cerca de 47% Quase dos 50%. adultos e, pasmem, Muito mais jovens, né? 84% dos jovens, segundo a Biblioteca Virtual da Saúde, sendo considerado o país mais sedentário da América Latina. Laura, e aí? O que a gente faz com isso? Aí que entra o que a gente estava falando, né? O que os pais podem fazer hoje? Ser o exemplo, né? E não adianta, tem que ter regra. O celular, infelizmente, ele é Isso uma aqui tá ferramenta incrível. Sim. Só que assim, ele está acabando Sim. com o convívio dentro das famílias, dentro dos lares. Porque assim, em casa mesmo, às vezes eu vejo, eu e o marido de minha filha, a gente está com o celular. Aí a gente fala, opa, não, ô pessoal... eu trabalho muito nas redes sociais, mas, gente, não tem que ter isso como desculpa. Como é que você gerencia isso? Porque, assim, uma pessoa que trabalha muito nas redes sociais, a gente tem que ter um certo controle do tempo que você também tá ali trabalhando nas redes sociais para postar e criar conteúdo, né? Como é que você se regula? Então, durante o dia é mais difícil, mas assim, 9 horas da noite... 9h30, eu coloco no modo avião e desligo. É tanto que, às vezes, muita gente manda mensagem. Aliás, você me mandou mensagem, você viu que eu não respondi. Eu devo ter mandado. Respondi no outro dia. Porque você tem que ter um limite. Se você não desligar, falar, não, aqui chega, deu, você não sai. Parece um vício. Sim. É uma coisa que te leva sem querer, que você te já atrai, tá... né? Você vai sem querer. Não tem nada, mas você tá... Parece geladeira. Você tem que estar ali olhando para ver o que tem dentro. Verdade. Então, a gente precisa ficar se policiando. Então. Porque... É complicado. Agora, esses jovens precisam se movimentar mais, Sim. Laura. E você aí agora, saindo da faculdade de educação física, a gente tem que pensar em maneiras de incentivar as famílias, de uma forma geral, a fazer atividade então, física. As famílias, elas tinham que, como a maioria é adolescente, né? Treinar junto. Tem muita família que treina junto, né? Vai o marido, mas por causa de horário não dá. Mas assim, vai o marido de manhã, a mãe à noite, vai mais cedo. Mas eu acordo muito cedo. Acorda meia hora antes, acorda 1 hora antes. Então, é tudo questão de você ter prioridade. Sim. Né? Porque a conta chega e quando chega alta e você vai ter que pagar. Então, assim, para que isso não aconteça, você tem que ter prioridade. Então, assim, treinar junto, vai no parque, faz uma caminhada com seu filho. As crianças, né? Vai andar de bicicleta, assim, às vezes a atividade física, ela não precisa... Não é só ir pra academia. Não é necessariamente você ir pra academia. Se você tá pensando, por exemplo, em crianças... Anda de bike. Jogar bola, sim, né? Exatamente. Brincar com a criança lá fora. Tem muita coisa, tem muitos programas, muitos projetos que você pode... Aqui em Mogi tem um Parque da Cidade. Sim. Por exemplo, lá dentro tem várias atividades que você pode levar os seus filhos. Mogi é uma cidade que é aberta, né? Assim, a gente tem espaços para fazer atividade física. Precisa melhorar muito, né? Essa coisa do marketing, de políticas públicas, de chamar. Agora, quem sabe com uma mulher aí na prefeitura tem um olhar, né, diferenciado. O olhar do cuidado, isso, né? Um olhar mais crítico, um olhar com mais amor ao ser humano. Porque a gente tem que ter amor ao ser humano, tem que ter respeito. E assim, uma sociedade, ela quando é sedentária, ela é uma sociedade doente. Ela se torna uma sociedade doente. Quando uma coisa que eu acho interessante, quando o governo, eu falo a nível nacional, quando fala, investiu não sei quantos bilhões na saúde, fez não sei quantos hospitais, aonde está investindo na saúde? Isso para mim é investir na doença. Lá, eu também concordo com isso. Investir na saúde é investir... E custa muito mais caro investir na doença, não é verdade? Investir na saúde é investir em programas... saudável. Investe também no educador físico. A nossa profissão é extremamente importante e pouco valorizada. Porque nós somos a base, nós somos ali o alicerce de uma vida saudável, onde você constrói, sabe? Se você... E desde o início, né? Desde o colégio. Isso é a prevenção. Sim. Trabalhar com prevenção é a melhor forma de cuidar da saúde. Sim. Não investir em hospitais quando você investe bilhões. Você está investindo na saúde? Essa frase é horrorosa, isso tinha que mudar. Concordo com você, mas ela é muito lucrativa, né? Se a gente for pensar, por exemplo, sei lá, na indústria farmacêutica, o quanto que eles não ganham com a doença. Sim. Não é? Isso aí é um... Infelizmente, né? Seria um tema de um outro podcast, né? Mas a gente tá vendo alguns governos aí olhando com esse olhar da saúde, né? Tem os olhares, mas assim, é muito pequeno ainda. Essa quantidade é muito pequena. Então, assim, precisaria ter mais política pública, mais programas. Isso, inclusive, é uma das coisas, um dos programas depois de formada, isso como é tudo muito pequeno, e você precisa ter contatos. É algo que eu queria fazer, tipo, não política, porque eu nem
me envolvo. Não se imagina aí vereadora, não? Não, eu já me candidatei, né? Uma experiência horrorosa. Política, eu posso apoiar, ajudar a ter projeto, Sério, cara, mas Laura? não rola. Não. Pra você não dá. Não, porque assim, eu acho que você tem que ter contato, sim, né? Tem os vereadores, tem boas ideias, mas assim, ainda é muito fechado. As pessoas, elas não querem fazer... A política é o seguinte, elas não querem fazer muito para a população. Quando você monta um projeto, os políticos, eles querem aparecer. Eles têm que fazer um projeto de curto prazo para que as pessoas enxerguem o que está rolando ali naquele período do mandato. É, porque é eles que estão fazendo. Esse projeto é meu. O projeto é seu, só que quem vai utilizar, quem vai ter a utilização, quem vai usufruir... O beneficiário, né? É a população, sim. E isso é muito fechado. Aqui em Mogi, por exemplo, vamos falando de corrida, aqui não tem um lugar decente para o corredor. Tem aquela volta ao UPA, que é uma pista esburacada. Que é o que a gente chamava, na época que a gente treinava corrida, a gente chamava o caminho da roça. Né? Porque toda a corrida aqui, bom, aí é um comentário bem local, porque na cidade que a gente mora, todas as corridas de rua, elas têm esse mesmo circuito, né? E Mogi é uma cidade rica, Mogi é uma cidade maravilhosa para se viver. Ela tem tanto espaço, né? Então, poderia, eu assim, tenho projetos em mente para a gente enriquecer e que Mogi tem a condição de ser uma cidade modelo dentro do esporte, entendeu? Ela pode ser gigante, só precisa ter gente que realmente tenha vontade de fazer acontecer. E que tem esse olhar de longo prazo, né? Porque cuidar de saúde não é curto prazo, é longo prazo. É o que você falou, é o pouquinho por dia que, sei lá, num espaço de 1 ano, 2 anos... E não para nunca. Não para nunca. Exato, não é numa virada de administração que aí tudo... Exatamente. Aí acaba com tudo e cria do zero, né? Acho que isso é algo que é um pouco cansativo, Isso é o que bloqueia muita coisa. Às vezes tem um político entrou ali, um prefeito, aí fez aquele projeto, aí o outro entra com toda a sua equipe, muda tudo. Isso tinha que mudar. Se o projeto é bom para a população, tem que haver uma obrigatoriedade de continuar. Exatamente. De dar continuar. E a gente sabe que, infelizmente, né? É complicado. Por isso que eu falo, né? Política é complicado. Bom, vamos lá para as reações dos posts do Instagram, não o seu agora, tá? Outros posts do Instagram. Vamos lá, produção, para o primeiro, que é a história da personal trainer Dani Tonetti. Vamos dar uma olhada. Em dezembro de 2022, minha vida parou. Tive um AVC hemorrágico e passei 30 dias internada no CTI. Estava em coma. Na verdade, eu estava descansando nos braços de Deus. Os médicos me deram 2% de chance de sair sem sequelas. E eu sobrevivi. E voltei inteira, sem nenhuma sequela. Por quê? Porque Deus tinha outros planos para mim. Hoje eu entendo uma coisa. Deus me fez nascer apaixonada pela atividade. E essa paixão salvou minha vida. Não foi só um milagre espiritual, foi também um milagre físico. Os hábitos saudáveis que cultivei a vida inteira prepararam meu corpo silenciosamente para o maior susto da minha vida. O sangramento foi tão grave que precisaram abrir meu crânio. 2 aneurismas se romperam. O inchaço do cérebro era tão grande que os médicos não puderam nem fechar minha cabeça na hora da cirurgia. Fiquei sem a calota craniana por 4 meses, até o cérebro desinchar. Durante esse tempo, eu sentia fraqueza, tonturas, tudo parecia mais difícil. Achava até que poderia ser uma sequela. Mas quando colocaram a calota de volta e comecei a reabilitação, algo dentro de mim também voltou. A força de viver. Quando tudo parou, meu corpo resistiu. Quando eu apaguei, ele sustentou. E quando acordei, eu sabia. Eu tinha um novo propósito. Deus me permitiu passar por tudo isso para que eu pudesse voltar com uma nova missão. Levar essa mensagem para o maior número de mulheres possível. A atividade física cura. Cura o corpo sim, mas cura também a mente, a alma, a autoestima, a vida. Eu sou prova viva disso. Todos os meus projetos pararam naquela época. Mas hoje eu entendo que foi só um recomeço. E se você está aqui vendo isso, talvez seja um recomeço também. Não espere o corpo gritar para começar a cuidar dele. Bora viver com saúde, com fé e com força. Eu tô aqui para te lembrar. Você também pode viver a sua melhor versão. Bora! Está 100% recuperada, Não espere o seu corpo gritar para começar, né?
É porque o corpo fala, né? Nosso Sim. corpo, ele fala e a gente tem que aprender a ouvir, né? Porque... É óbvio que a gente não treina para algo desse tipo acontecer na nossa vida, né? Mas, enfim, estamos todos sujeitos Sim. a reveses na nossa vida. E se você tem um preparo físico, é comprovado, né? Que a recuperação, até o passar pelo trauma, você vai melhor. Exatamente. Né? O teu organismo, ele te cura mais rápido, né? Você tem uma reação, por exemplo, inflamatória, quando você tem um organismo, quando você tem um corpo saudável, as suas células, é muito mais rápida a recuperação. Cirurgias, doenças. Sim. Então, assim, isso é comprovado cientificamente. Você vê o caso dela aí, que, tipo, não morreu porque, tipo, como a gente fala, né? Lógico, não chegou a hora dela, mas, assim, a recuperação dela foi incrível, graças a Deus, primeiramente. Mas, assim, ela tinha um corpo forte, né? Ela tinha um histórico aí de atividade física há anos. Então, assim, a recuperação dela foi muito mais rápida. Então, isso fica o alerta também, né? Qualquer um de nós estamos sujeitos, né, a ter qualquer doença, né? Um AVC, que Deus nos livre. Não, o AVC ela teve, inclusive, numa corrida. Sim. Né? Ali aconteceu numa corrida. E é chocante a gente ver, né, essas cirurgias aí que removem um pedaço da calota craniana. Sim, a minha irmã ficou mais de 1 ano com a parte aqui no abdômen. Olha só. 21 anos ela teve AVC. Que coisa, né? Então. E aí você vê a importância de você fazer atividade física também para esses momentos. Cuidar, né? Para se cuidar. Muito bom. O próximo post é o post da idosa na academia e em casa, que a gente vai assistir agora aqui. Esse é legal, eu gosto. Que tem tudo a ver, né? Que é uma realidade, assim, brutal do dia a dia. Você vê, né? A gente treina no final, assim, quando a gente fala de exercício funcional, de musculação, a gente tá falando disso, né? Pra que a gente, assim, às vezes as pessoas falam assim, ai, coisa mais boba, tosca, né? Coisa, ficar aí pegando peso, não tem o que fazer, né? E aí você vê a importância disso no nosso dia a dia. Exatamente, gente, ó, aos 30 anos a gente já começa a perder massa muscular. Então, assim, que é sarcopenia, você perde massa muscular e, assim, você tem o problema também da perda óssea. Então, se você começa a praticar atividade física, musculação, e, gente, tem que treinar com carga, tá? Ah, mas eu não quero ficar forte. Não se preocupe, porque para ganhar massa, para ficar forte, você tem que treinar muito. Então, assim, para você ter força muscular, você precisa treinar com um pouco de carga. E, assim, essa perda, ela é muito significativa ao longo dos anos 30, 40, 50. Por que as pessoas, o idoso, ele cai tanto? Sim. Ele não tem força muscular. Então, assim, já cai, aí o que geralmente... Aí junta com a perda óssea também, né? É fatal, é fatal. Vai se tornar uma pessoa totalmente dependente do filho, do neto, do vizinho. Então, quer ter autonomia? Comece a praticar atividade física desde sempre, tá? Porque isso é o que vai te levar, né, a ter uma vida saudável. E dignidade mesmo. Exatamente. Imagina você ir no banheiro, tomar um banho, né? Precisar usar o banheiro, precisar de alguém para te sentar, te levantar. É uma tristeza. Né? Você precisar pegar uma vasilha lá em cima no armário, não conseguir levantar o braço. Precisar agachar para pegar uma panela na pia ou calçar o tênis, não conseguir. Isso é terrível, gente. Isso é terrível. Por que a maioria dos idosos, eles ficam muito tristes, têm depressão? Por causa dessa dependência dos filhos. Mas isso também cabe, voltando à família, os filhos que têm os pais, né, aí já de idade, e mesmo mais jovens, tem pais jovens hoje, né? Vai na academia fazer um treino com o paizão, né? Com o vô. Sim. Vai no parque fazer uma caminhada, senta e levanta do banco, faz um agachamentozinho. Sim. Sabe? Isso. Faz um agachamentozinho é bom, hein? Não vai te trazer dor na coluna, não. Ah, mas eu tenho problema no joelho, tenho dor no joelho, não pode treinar. Aí por isso que você tem o problema no joelho. Não treina, exatamente. Não precisa fortalecer, precisa trabalhar a articulação. Né? Porque tudo tem prazo de validade. Sim. Mas se você faz uma alimentação boa manutenção, né? É tipo um carro, né? É tipo um carro, exato. Tanta gente cuida tão bem do carro, né, Laura? Não esquece de trocar o óleo, fazer as revisões. E nós aqui, a máquina que a gente... A máquina que a gente tem é maravilhosa, é sagrada, então você precisa cuidar dela. Mesmo, né? Seu corpo é sua morada. Se você não cuidar dele agora, lá na frente, você vai ficar desabrigado.
vai ficar sem teto. Vai ficar sem teto. E aí eu quero ver como é que vai ser, né? Muito bem, olha que dica hein, da Laura para as famílias que estão nos assistindo. Bom, estamos nos caminhando para o final. E no final a gente faz a chamada oral. Chamada oral é aquele papum que eu falo, dou uma deixa e você completa. Uhum. Então vamos lá, antes, roda a vinheta da chamada oral. Vamos lá, Laura. Saúde é? Ter energia, ter força e vitalidade para fazer o que amo futuramente e ainda poder compartilhar com todo mundo. Muito bem. Superação significa? Superação significa você acordar todos os dias, né, com vontade de vencer mais uma vez e ter força e energia para continuar sem nem pensar em desistir. Daqui a 10 anos, a Laura deseja? Tá em forma aos 50, 60 e por aí vai e continuar firme sempre. Só vai mudando lá o numerinho no perfil do Instagram, né? Uma nota alta vai para? Pessoas que são determinadas, que começam o dia falando eu consigo, faz tudo o que tem que ser feito sem ficar procrastinando e vai mesmo quando não está com vontade, assim como eu. Todos os dias cumpre e faz o que tem que ser feito. E uma nota baixa? Aquele pensamentozinho que fica, não, deixa para amanhã, não, você vai depois, isso aí você pode comer, deixa, fulano fez, mas você não é fulano, você não é qualquer um. Isso é uma nota muito baixa. E para quem quer começar a correr agora, que dica que você dá? Quem terminou de assistir essa nossa conversa, tá aí, vou começar a correr agora. Como é que começa? Esse é o seu momento. Comece de onde está, com o que você tem, tá? Porque o tempo, ele é implacável, ele não para. Não fique mais procrastinando. Comece devagar, faça todos os dias um pouco e lá na frente você vai falar, melhor escolha que eu fiz foi ter começado. Muito bom, Laura. Que grande honra ter você aqui comigo no podcast da família para acrescentar, né, trazer o seu testemunho, a sua vida para que as pessoas que nos assistam se inspirem. Muito obrigada. Eu que agradeço. Espero que isso sirva, né, um pouco aí de exemplo, de motivação para quem está aí no sedentarismo, né, e possa trazer para sua família, para sua vida, algo útil, algo bom, né? Tenha um propósito, viva com saúde, seja responsável com as suas escolhas dentro do seu lar, né, no seu trabalho, porque quando nós estamos bem conosco, nós estamos de bem com o mundo. Sim. Então, a gente consegue emanar essa energia, esse pensamento positivo, em qualquer lugar que a gente vai. É isso. É isso. E para você que ficou com a gente até aqui, não deixa de se inscrever no canal, curtir, comenta aqui o que você mais gostou que a Laura falou. Encaminhe essa conversa para quem precisa assistir. A gente se vê no próximo Reunião de Pais. Tchauzinho.